Recentemente, o maior investidor da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi, revelou que ganha mais de R$ 1 milhão de dividendo por dia. Foi assim no ano de 2021. Então o que você faria com esse R$ 1 milhão por dia? E quais as ações ele tem em carteira e quais ele está olhando para comprar agora, que ele acha que são as mais promissoras da nossa bolsa, para que a gente também consiga chegar lá. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e olhando recentemente para uma entrevista que o Barsi deu para o podcast do Primo Rico, que inclusive eles estão lançando um produto em conjunto que abriu, claro, essas portas para eles conseguirem falarem conjuntamente agora, foi justamente que ele revelou que no último ano ele ganhou mais de R$ 1 milhão por dia só em proventos. Ele acabou destacando que foi uma situação um pouco atípica, porque existia um risco da tributação de dividendos ser colocada em prática, então as empresas tentaram distribuir o máximo de dividendos isentos que elas podiam naquele momento, mas que como ele tem um efeito bola de neve a favor dele, aquele R$ 1 milhão provavelmente esse ano é ainda maior. E pra gente também conseguir olhar pra estratégia dele e chegar lá, a gente quer ver detalhe por detalhe das ações que ele tem hoje na carteira dele e também duas ações que ele chamou a atenção que podem ter grande fator, não só de crescimento como de distribuição de dividendos ali no futuro. E a gente vai olhar para essas ações no detalhe para a gente saber o que colocar dentro da nossa carteira. E claro, já deixa aí nos comentários, você imagina o que ia ganhar R$ 1 milhão por dia? O que você ia fazer se você ganhasse R$ 1 milhão por dia? Deixa aí nos comentários. A gente foi atrás do que daria pro Barsi fazer aí quase todos os dias e daria pro Barsi comprar quase que uma por dia dessas casas. Então umas casas bem interessantes, algumas já construídas, algumas aqui nos projetos e todas elas custam ali na faixa de R$ 1 milhão. Ou seja, o Barsi pode praticamente comprar uma casa por dia. Em um ano dá pra ele ter casa no Brasil inteiro. E se ele olhasse para carro, se ele quisesse comprar carro, dava pra ele comprar um Porsche desse aqui por dia, o 911, ou então se você prefere um SUV um pouco mais presença, tem o RSQ8 aqui, que também tá na faixa de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e 100 reais, zero da Audi. Baita carro e daria pro Barsi aí comprar um por dia. Então deixa aí nos comentários o que você compraria com R$ 1 milhão por dia. Ele mesmo falou que hoje ele acaba não comprando muita coisa, que ele prefere reinvestir dinheiro, ele prefere olhar para mais ações e em alguns casos inclusive fazer parte até do conselho da mesa de direção dessas ações. Então por isso o Luiz Barsi revelou aí que ganhou mais de R$ 1 milhão por dia em dividendos e a gente vai conferir qual é a carteira atual de ações dele e também que ações ele tá de olho. Então já se inscreve aí na Faculdade do Dinheiro se você ainda não é inscrito, porque a gente traz notícias de mercado todos os dias, com foco em fazer, claro, você ganhar mais dinheiro, e também já deixa o likezão pra gente continuar trazendo vídeos novos todos os dias. Então, como a gente falou, ele foi lá no podcast do Primo Rico, do Thiago Nigro, e ele junto com a filha dele, a Louise Barsi, revelou aí que ganha mais de R$ 1 milhão por dia, mas o que não é muito falado sobre o método de investimento dele é também um fator de crescimento no valor das ações, não necessariamente da empresa. Da empresa também é importante, a gente vai ver duas ações na sequência que ele falou que tem um grande potencial de subida e de melhora da sua lucratividade, de melhora da sua receita líquida, mas mais do que isso ele olha para as ações e vê o preço da ação se estaria descontado em relação ao resultado que as ações apresentam e principalmente em relação ao que a direção apresenta para o futuro da ação. E por isso a gente vai ver nesse momento 9 ações que também compõem as ações de Luiz Barsi. E a primeira delas, que não é segredo para ninguém, ele tem comprado bastante ações de Banco do Brasil. Inclusive ele revelou até que na semana passada ele aumentou a posição dele na estatal. Apesar de a gente ter eleições do segundo semestre que podem mexer com algumas ações de estatais, se a gente olhar para o valor atual do Banco do Brasil de R$ 34, ela tá ali já com um dividend yield, que é o dividendo pago nos últimos 12 meses dividido pelo valor atual da ação, de 9%. E a gente, mesmo com esse patamar de preço, ela tendo se valorizado nesses últimos 12 meses, aí desvalorizou 14%, ela ainda está com um preço sobre lucro abaixo de 5 e um preço sobre valor patrimonial de 0,66. Ou seja, ela está sendo negociada 30% abaixo do valor de patrimônio que ela possui. E justamente o Banco do Brasil é provavelmente o único banco que ele tem na carteira de investimentos hoje, já que recentemente ele se desfez das ações ali de Bradesco e de Itaú, que também estavam compondo a carteira dele. Então o Banco do Brasil realmente é uma ação que é muito falada, inclusive na nossa bolsa, que está com dividend yield bastante interessante para um banco nesse momento, além, claro, de estar com indicadores bem descontados, apesar de termos as ações nesse segundo semestre. Então essa seria a primeira ação que a gente traria aqui com o destaque do Barsi. A segunda delas é Klabin.
Klabin que acabou se desvalorizando nesses últimos 12 meses, mas que ainda está com um yield aí de quase 5,5%. Inclusive, se a gente pegar justamente desse último ano, ela sempre negociava ali no patamar de 23, 24 reais, e nesse momento ela está negociando ali no patamar entre 18 e 19 reais. Só que em relação a preço-lucro, ela também está na faixa dos 5 aí, mas nesse caso 5,76, isso comparando com o Banco do Brasil levemente acima, e um preço sobre valor patrimonial aqui um pouco maior de 2,4. O grande ponto aqui é que ela tem um CAGR de lucros, ou seja, ela tem um crescimento de lucratividade ano após ano nesses últimos 5 anos, médio de quase 8%. E uma margem líquida também de mais de 20%, além de ter uma parte da receita dela dolarizada, afinal o Klabin é papel e celulose, então ela consegue ter essa proteção contra essa variação cambial. Então ela pode ser inclusive uma ferramenta de proteção de carteira. E se Klabin está nessa vertente, outra ação que ele destaca que também está assim são as ações de Suzano, que apesar de Suzano estar aí com 3% de dividend yield e uma desvalorização de 20% nesses últimos 12 meses, ela sempre negociou ali no patamar de 50, 55 reais e agora voltou para esse patamar de 43 reais. Se a gente pegar o preço sobre o lucro dela, tá realmente bem descontado, inclusive falando dessas últimas ações de Klabin e Banco do Brasil que a gente viu. Agora, preço sobre lucro da Suzano está na casa de 2,8, o que seria um indicador aí tido como bastante baixo pelo mercado, além de ter um CAGR de lucro de 66%, o que é um CAGR absurdo, um CAGR de receita de 33% e uma margem líquida de mais de 50%. Então indicadores financeiros muito fortes e também no mesmo segmento de Klabin de papel e celulose, que pode também servir como uma proteção de carteira. Então Suzano também é uma ação bastante interessante, já vai deixando nos comentários qual dessas ações você acha interessante para agora. Na sequência, a gente queria falar das ações de Unipar, que tem um dividend yield aí quase batendo 17%, ou seja, uma ação excelente de pagamento de dividendos, e além disso, teve uma valorização de 14% nos últimos 12 meses, mesmo sofrendo com uma queda nesse mês aqui de quase 10%. Então, pegando esse último ano, o Unipar aí tá negociando no patamar aí de R$ 85 por ação, já chegou a bater R$ 102 reais. Só que se a gente pegar o preço sobre lucro, também tá na casa de 4, ou seja, também abaixo de Banco do Brasil e de Klabin que a gente viu ali. CAGR de lucro também bastante alto, acima de 50%, e uma empresa com uma ótima margem líquida ali também na casa dos 31%. Ou seja, Unipar agora também sendo uma ação interessante e que distribui excelente dividendos. E se a gente olhar para o payout de Unipar, que é o quanto de dinheiro total ela distribuiu dividendos em relação ao lucro total da empresa, a gente vê que ela sempre está oscilando aqui entre 20 e 30, ano passado foi aí 78%, o que quer dizer que apesar dela distribuir altos dividendos, a gente vê um dividend yield ali de 16%, ainda assim ela teria condição de dividir mais desse dividendo se ela chegasse num payout próximo ali de 100%. Então ela pode ser ainda uma melhor pagadora de dividendos, ou ela consegue reinvestir esse dinheiro remanescente em caixa. A próxima ação que a gente quer destacar aqui são a Taurus Armas, que acabou também pagando excelentes dividendos, aí está na casa dos 10% nesses últimos 12 meses, apesar de uma desvalorização de quase 33% nesse último ano. A empresa que sempre negociava ali entre 19 e 22 reais, agora está custando na casa dos 17 reais e mesmo assim ainda está com um PL de 2,67, muito parecido ali com o que a gente viu de Suzano, e tem uma margem líquida também interessante. Essa ação em si, olhando para o último ano, a gente vê uma queda mais abrupta e nós não sabemos o que acontecerá de questão de legislação daqui para frente, porque temos eleição do segundo semestre. Então uma ação que particularmente dentre as que a gente falou agora, a gente fica um pouco mais reticente de colocar em carteira, mas que também aí passa na regra do Barsi dos dividendos mínimos. E agora, a gente tem duas ações aqui de segmento elétrico, de energia elétrica, que são normalmente também muito bem vistas como distribuidoras de dividendos. Primeiro, a gente tem Transmissão Paulista, com dividend yield de quase 6,5%, e também com um preço bem lateralizado nesse último ano, só que em algum momento ela tentou dar uma rompida aí para cima, chegando aos 26 reais, mas sempre na casa desses 23 reais.
mas também com um PL em 5 e um preço sobre valor patrimonial de 1. Se vocês reparar nas últimas ações, todos os preços sobre valor patrimonial estavam em 2, 2,5. No caso de Transmissão Paulista está em 1 e uma margem líquida muito interessante aqui também. Então ela passa em todos os critérios do Barsi. E outra ação de energia elétrica que temos é a Taesa, que está com dividend yield de quase 10% e que se valorizou aí 14% nesses últimos 12 meses. Inclusive, se a gente pegar esse último ano justamente, ela chegou até a bater os R$ 44 por ação e agora até na casa aí dos R$ 40, podendo, quem sabe, voltar às suas máximas desse último ano, com um preço sobre lucro aí na casa de 6 e um preço sobre valor patrimonial na casa de 1,9. A grande questão aqui de Taesa é um CAGR positivo de receita e de lucros e também uma margem líquida aí de 66%. Então ela tem uma distribuição de dividendos bastante forte, apesar de nesse ano de 2022 ainda não ter distribuído dividendos nesse primeiro semestre. Ou seja, ela sempre manteve um payout ali de 60% a 80%, mas esse ano a gente ainda pode ver anúncios mais fortes de distribuição de dividendos de Taesa, a depender dos próximos resultados. E a última ação que a gente queria trazer aqui, antes da gente falar de ações que podem estar numa virada de chave agora, são as ações de CEMIG, que estão com dividend yield aí também de quase 14% e já subiram 26% nesses últimos 12 meses, e aí, portanto, acabaram ajudando também, com certeza, a carteira do Barsi a subir. As ações que já bateram quase R$ 12 estão aí na casa dos 10,49, estão com o PL também ali abaixo de 5, também com um CAGR de lucro bastante alto e uma margem líquida aí de quase 14%. Então as ações de CEMIG aí também com indicadores bastante interessantes, inclusive segundo o próprio Barsi, olhando para a carteira dele. E agora a gente tem 3 ações aí que a gente sabe acaba sendo um grande destaque para o lado do Barsi. O primeiro é amplamente conhecido pelo mercado, que são as ações de IRB, que inclusive agora até a Luiz Barsi conseguiu um lugar no conselho de auditoria da empresa, e que, olhando para as questões agora, olhando para o valor atual da empresa de 2,17, depois de ter batido mínimas de R$ 2,00, se a gente pegar o gráfico, ela está realmente nas mínimas históricas. Olhando para o gráfico de 5 anos, a gente consegue ver que a empresa nunca teve tão baixo. Claro, passou por algumas turbulências ali atrás e, inclusive, está com uma margem líquida ainda negativa, ainda apresentando prejuízos. O ponto que o Barsi defende é que, justamente ajustando a casa, ela tem total condição de reverter essa situação e tornar-se uma empresa lucrativa, e que aí, portanto, o valor das ações poderiam muito melhor cotados em si, a empresa arrumando a casa e também com grandes fundos aí parando de operar vendido ou de ter recomendações de vendas com preços baixos, preços alvos mais baixos sobre a IRBR3. Então agora a gente vai conferir mais 2 empresas dessa de crescimento que o Barsi tem uma alta expectativa para o futuro. Mas e até agora, qual que é a sua interpretação sobre essas ações? Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários o que você acha das ações de IRB, CEMIG, Taesa, Transmissão Paulista, Suzano. Deixa aí nos comentários. E essas 2 ações agora que a gente queria destacar aqui, a primeira delas é a ação de Paranapanema, a mineradora que fica aqui, acho que se não me engano no estado da Bahia, está com um valor atual de R$ 6,94, hoje já subindo aí 10% nesse momento que a gente está gravando, apesar de ter caído em 50% nos últimos 12 meses. Ela hoje não paga dividendos e justamente por isso que ela acaba se desenquadrando um pouco da regra que a gente tem visto, que o Barsi teria como primordial ali de passar no preço teto de dividendos ali de 6%. Só que essa empresa, ele destacou que ele acredita muito na direção da empresa e que essa desvalorização aqui de 50% pode ter sido exagerada, principalmente porque a empresa tem um amplo horizonte pela frente, principalmente ali com carros elétricos e algumas outras empregabilidades. Então, por isso, apesar de não ter indicadores muito bons aqui, margem líquida negativa, preço sobre lucro por consequência também negativo, é uma empresa que o Barsi acaba destacando para o futuro, uma possibilidade aí de reversão com a empresa apresentando lucros. E a última empresa que a gente queria destacar aqui é a Auren Energia, que também foi destacada para ele como uma empresa que pode se destacar nos próximos anos, tem esse perfil de crescimento, hoje já paga alguns tímidos dividendos
E se a gente pegar aqui, ela estreou na bolsa em 2022, há 4 meses atrás, a R$16. Hoje a ação está custando um pouco mais de R$13, então uma desvalorização aí de 15%. E como a Auren é uma plataforma de energia renovável, então ela pode cada vez mais ganhar corpo e ganhar tração dentro do mercado, principalmente com políticas ESG no Brasil e fora do mundo. Então acaba também sendo uma ação destacada por Luiz Barsi, o investidor que no ano de 2021 ganhou mais de R$1 milhão por dia em dividendos. E você, gostou de alguma dessas ações? Está de olho para comprar alguma dessas ações? Cada vez mais a gente tem olhado para excelentes ações, fundos imobiliários, renda fixa e até ações no exterior. Então deixa aí nos comentários que ações você está comprando. Claro, muito obrigado por ter deixado o seu like aqui já nesse vídeo e por ser inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro. Afinal, a gente tem vídeos novos todos os dias, então já ativa as notificações e amanhã voltamos com mais vídeos. Valeu! E até a próxima.